Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, um ano, hein? Eu sou Carlos Albuquerque. Ontem, completamos um ano de canal. Muito obrigado aí por todas as mensagens que eu recebi, tanto aqui mesmo embaixo na plataforma do YouTube, ou mensagens também pelo Instagram. Quem não segue o canal Botafogo Digital, estamos no Instagram. A conta ainda tá pequenininha, mas vai crescer igual aqui o canal tem crescido. @canal Botafogo Digital. Quem tem Instagram, segue a gente lá. Enfim, vamos começar essa terça-feira com um assunto chato. Isso mesmo, um assunto que eu não aguento mais, porém é uma novela que certamente ainda vai se estender aí por muitos capítulos, que é a questão das denúncias do John Textor, e toda a repercussão. Eu fico pensando o seguinte, uma reflexão aqui. O Botafogo de 3, 4 anos atrás, se alguém chegasse e dissesse, olha, vai vir um empresário norte-americano, vai, adquirir a SAF Botafogo, e o Botafogo vai passar por transformações enormes, vai sanear suas dívidas ao longo do tempo, claro, vai contratar jogadores por quantias milionárias, Tudo isso que aconteceu no Botafogo nos últimos 2 anos, recém-completados agora no mês de março, realmente o torcedor botafoguense viu o Botafogo começar uma jornada de reerguimento, do glorioso, como a gente sempre conheceu, um dos maiores clubes do mundo. E é óbvio que os adversários assistiram isso ali, de canto de olho, com muita inveja e também pistola, todos ali com raiva de ver o Botafogo voltando, o gigante que estava adormecido, voltando a ser o Botafogo, a estrela solitária de General Severiano, um dos maiores clubes do mundo, E aí o John Textor agora vem, não estou dizendo que o Textor está errado, tá? Não estou dizendo que o Textor está errado, mas ele tem um estilo próprio, A gente já tinha visto o estilo Textor lá no início, Ele já tinha mostrado no início da SAF que era um cara, às vezes, brincalhão, às vezes gostava de uma interação ali de rede social, Agora, essa semana, inclusive, eu falei aqui ontem, ele apagou a conta dele no Twitter. Beleza. Mas o Textor, com esse jeitão dele, acaba também dando margem que os adversários comecem a falar. E é exatamente o que tem acontecido, Parece que, assim, foi liberado ali deixaram, o primeiro dirigente falou, aí veio o segundo, aí veio o terceiro, Então, por exemplo, ontem teve a premiação dos campeonatos Carioca e Paulista, Aquela noite de entrega, de troféu, enfim, nem perco meu tempo para ver isso. Mas, obviamente, que o que se destacou ali nessas premiações foram as falas da Leila Pereira, lá em São Paulo, e do Marcos Braz, do Flamengo, diretor do Flamengo, no Rio, Os dois ali pareciam afinados no discurso anti-Textor, A Leila, inclusive, com falas bastante duras, Pedindo punição exemplar, de repente até o afastamento do Textor do futebol, O Marcos Braz falou ali pelo Flamengo. A gente lembra que o Textor tem um bom relacionamento com o Flamengo, mas, na verdade, com o Landim, O Marcos Braz já tinha se manifestado um tempo atrás, agora falou ali também de forma mais dura, mais contundente contra o John Textor. Resumindo isso tudo, o São Paulo com o Júlio Casares já tinha falado também, o Corinthians também veio e falou. Parece que virou assim uma onda de dirigentes querendo punição para o John Textor. E a gente sabe que segunda-feira agora o STJD vai julgar o John Textor e há boas possibilidades, infelizmente, de haver punição para o John Textor. Chegou até um certo ponto inacreditável do STJD cogitar aí até de forma internacional, tentar uma punição mundial, para o John Textor, que obviamente poderia até respingar ali, nos outros clubes da Igor Holden, Molenbeek, Lyon, enfim, Crystal Palace. Gente, é complicada a situação. Por que o STJD também está tão raivoso do Textor? Porque o Textor ignorou o STJD, assim como o STJD tinha ignorado aquele dossiê, primeiro dossiê lá da Good Game, em dezembro.
o Textor foi direto à polícia, foi direto ao Ministério Público. Então, o STJD está se sentindo ali escanteado, né? E certamente deverá vir com uma punição na segunda-feira para o Textor, tá? O procurador-geral, tá? O senhor Ronaldo, deixa eu ver aqui o sobrenome dele, Piacente, tá? Falou o seguinte, que a eliminação, olha só que nível que chegou, a eliminação do Textor do futebol só ocorrerá no caso de reincidência, não é o caso, né? Mas, de fato, estamos atentos com isso, em caso de reincidência, vamos pedir a internacionalização da pena do John Textor. Então, não vai ser agora, mas os caras estão aproveitando, é aquele negócio assim, veio um, chutou, aí veio outro também chutou, todo mundo que obviamente é adversário do Botafogo, vê o Botafogo e o Textor como ameaças, né? Estão aí entrando nessa onda, assunto chatíssimo, desculpa abrir o vídeo falando disso, gente, mas infelizmente a gente tem que apurar, né? E a gente é obrigado a ver, por exemplo, essa fala ontem da Leila Pereira, né? A gente vê que ali realmente parece uma personagem do futebol que está assim saboreando, né, esse momento para tentar diminuir a figura e a importância do John Textor no futebol. E até parece que o Textor também está fazendo um mal para o futebol, né? Ele simplesmente falou de denúncias de manipulação de resultado, né? E supostamente apresentou provas à polícia, tá? Enfim, tá em segredo, né? Claro que o torcedor botafoguense fica apreensivo e fica na expectativa de que venha à tona realmente essas denúncias, a questão dos 17 jogos, segundo o Durcésio, né? Porque aí sim a gente vai poder ver que o Textor, né, não falou isso ao vento, né? Não falou em vão, mas o momento realmente da mídia, né? A mídia toda praticamente entrando nesse discurso anti-Textor, né? É difícil eu falar, eu até vou ficar aqui na minha, quero ouvir os seus comentários, né, sobre isso. Eu sei que o torcedor botafoguense, na maioria, claro, tá com o Textor, mas a gente fica também com essa angústia, né, de aparecer de fato, né, algo contundente, até para que o Textor possa se defender de todas essas acusações, né? Por exemplo, o Paulo César Vasconcelos, né, jornalista, Sport TV, botafoguense, comentou até que achava que o Textor não estava fazendo o caminho correto, né? Que o ideal seria ele estar, em vez de estar brigando, né, com todo mundo, construindo pontes, né, com os dirigentes de outros clubes. Mas a questão é essa, eu vejo que o Textor, do jeitão dele, né, ele sempre tentou, né, ali deixar claro, olha, não acusar nem Palmeiras, nem São Paulo, nem Fortaleza, mas dizer que se mexer naquele vespeiro vai dar ruim, né? Que tem muita coisa aí que ele descobriu, né, no futebol brasileiro nos últimos anos. Mas, obviamente, que esses clubes aí estão aproveitando a deixa, né, para bater firme em cima do proprietário da SAF, Botafogo. Vamos acompanhar aí os próximos dias. Novela muito chata. E outra novela chata, falando em novela chata, é a novela Marlon Freitas. Eu até tenho evitado falar do assunto aqui no canal, porque a gente sabe que foi colocado de uma forma ali, como se o Marlon Freitas estivesse já quase vestindo a camisa do Vasco, né? E a gente sabe que não seria assim, dessa forma. O próprio Textor gosta muito do Marlon Freitas, o estilo box to box, né? Que nem o Textor falou no podcast da Botafogo TV. Então, assim, de manhã, ontem saiu a notícia de que o Marlon estava próximo do Vasco, né? Uma notícia que já vem sendo aí requentada, né? E aí, à tarde, o próprio Vene Casagrande, que tem falado do assunto, o Lucas Pedrosa, do SBT, que também falou que o Marlon estava se aproximando lá de São Januário, tiveram que dizer que realmente o Botafogo não topou os 15 milhões de reais que o Vasco teria oferecido pelo volante alvinegro, né? O Marlon Freitas que, se a gente fosse ver, passou por um momento muito ruim no final do ano, né? A torcida do Botafogo estava realmente bolada, né, com o Marlon Freitas, o episódio todo da piscadinha, etc. E ele teve a tranquilidade, né, de se recuperar nesse início de ano, ter boas atuações,
marcou gol no clássico, gols, né, no clássico com o Fluminense, pediu para bater pênalti, teve coragem de bater pênalti ali no final do jogo. Enfim, ele foi recuperando isso com a torcida do Botafogo ao ponto de, naquele jogo lá em Saquarema, o último, ele ganhar um parabéns a você, né, da torcida no final do jogo, porque era aniversário dele. Então, assim, o Marlon, essas notícias de que o Marlon queria ir para o Vasco, eu questiono muito, né? Porque, mais uma vez, o Marlon hoje tá com muita moral. Claro que agora é um novo treinador, mas por tudo que a gente conhece do Arthur Jorge, dá para entender que o Marlon tem grandes chances de se firmar como titular do Botafogo pelo estilo de jogo do Arthur Jorge, tá? Vamos falar mais do Arthur Jorge ainda hoje. Então, assim, ponto final, Botafogo não quer negociar o Marlon, né? Muito menos por 15 milhões, e o Vasco vai ter que buscar aí um outro jogador, tá? Fim da negociação. O que acabou causando nisso, e aí a gente lembra um pouco o episódio do Cuesta no passado em relação ao Bahia, né? Hoje ele até tá no Bahia, mas na época o Botafogo acabou renovando o contrato do Vitor Cuesta, e agora também o Botafogo deve procurar o Marlon Freitas para estender o contrato dele. Deixa eu ver, acho que até o final de 2025, tá? Até o final de 2025 é o contrato do Marlon Freitas. O Botafogo deve procurar o Marlon para estender esse contrato. Então, tudo certo, mas as notícias vão sempre surgir. De repente, quinta-feira surge mais uma notícia de que o Marlon Freitas foi visto lá em São Januário. Vamos lá, gente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro rapidinho. O nosso primeiro adversário, tá? Depois do jogo com a LDU, né? O Botafogo vai estrear diante do Cruzeiro no domingo. O Cruzeiro demitiu o seu técnico, tá? O argentino, deixa eu colar aqui porque o nome dele é difícil. Nicolás Larcamón, que fez só 14 jogos lá na Raposa e perdeu o principal, que é o Campeonato Mineiro para o Atlético Mineiro, e já tinha sido eliminado ali de forma, né, surpreendente na Copa do Brasil diante do Souza da Paraíba, a equipe que o Tiquinho Soares, aliás, está sempre ligado, acompanhando, né? De vez em quando ele posta uns stories lá, acompanhando o time da sua cidade natal, né? O Souza, terra dos dinossauros. Eu, por acaso, vi esse jogo, Cruzeiro e Souza, e foi realmente um jogo que, debaixo de muita chuva, estava 0-0 até o finalzinho. O Souza consegue fazer um gol já no apagar das luzes, e o Cruzeiro entrou em desespero, tentou ir à frente, e aí o Souza matou a partida, fez o segundo gol, eliminou o gigante Cruzeiro, né, da Copa do Brasil. Grande zebra até agora da Copa do Brasil foi essa, né? Souza, que aliás pode aparecer no caminho do Botafogo. Já pensou o Tiquinho voltando, né, tendo esse enfrentamento aí com essa equipe do início da carreira, né? Mas enfim, fato é que o Cruzeiro vai de técnico interino para a estreia no Mineirão, né? Contra o Botafogo, beleza, galera? Vamos lá. Girando. Esse jogo no Mineirão vai ter, tá, a comissão técnica do Dorival Júnior acompanhando de perto. Inclusive, saiu a notícia de que a CBF, né, a comissão do Dorival, vai estar acompanhando pelo menos um jogo de cada time, né, do Brasileirão, jogando em casa, tá? O caso do Botafogo é um pouco diferente. Não vai acontecer isso, vai ter esse jogo, né, como eu disse, fora de casa, né? Mas a comissão técnica do Dorival já assistiu em loco 2 jogos do Botafogo na Libertadores. Eu acredito que tenham sido jogos do Red Bull Bragantino e Aurora, no Newton Santos, né? Não faria sentido ser diferente. Então, por isso que vai ser, na verdade, o terceiro jogo, né, que o Botafogo é observado pela comissão do Dorival, né? Dorival começou muito bem, aliás, apesar de toda essa confusão da CBF, né? Começou muito bem à frente da seleção nos 2 amistosos lá contra Inglaterra e Espanha, né? Uma vitória e um empate com sabor de vitória. Um bom início aí para o Dorival, o Brasil se preparando para a Copa América lá nos Estados Unidos no meio do ano. Pessoal, falando em CBF, o André Rizek trouxe informações de que o Textor, né, nos bastidores dá sinais, né? A gente já falou disso alguns dias atrás, mas o Rizek ontem reforçou isso, de que o Textor está tentando uma reaproximação, uma aproximação com o Edinaldo Rodrigues, que, aliás, processa o John Textor, mais um aí da fila, né? Mas, então,
Por exemplo, o Textor a gente viu que até apagou a sua conta no Twitter essa semana, né? Então, as informações de bastidores e que o Rizek trouxe é justamente isso. Será que a CBF vai ficar de boa com o Textor? Será que o Edinaldo vai retirar esse processo contra o Textor? Tudo é possível, porém, segundo o jornalista André Rizek do Sport TV, é provável que a CBF peça, né, que o Textor faça também esses pedidos de desculpas à entidade, tudo, de forma, né, enfim, para a imprensa, né, não seja só uma coisa de bastidores. A CBF, que a gente sabe, vive um momento muito conturbado, né? Recentemente, né, há poucos dias atrás, finalmente definiu ali as primeiras rodadas do Brasileirão, o que em qualquer lugar do mundo, né, em qualquer país sério do futebol, isso aí seria inadmissível, né? Então a CBF, que teve o Diniz como técnico, sonhou e chegou a dizer que Ancelotti seria o nosso próximo técnico, acabou com o Dorival, enfim, CBF, mas o Textor estaria se aproximando aí, estaria ali entrando em entendimentos com o Edinaldo Rodrigues, né? Apesar de que a CBF, a mesma CBF, levou a Leila, né, para chefiar a delegação lá nesse tour aí pela Europa, né? A Leila realmente, a pessoa, né, sei, eu não gosto de falar de quem eu não conheço pessoalmente, mas declarações dela parece uma pessoa assim que tá meio que de mal com a vida, né? Amarga. O pessoal brinca, né, nas redes sociais, como é que é a Carminha, mas eu não vou entrar nesse assunto. Eu prefiro sempre que a gente dê as notícias aqui só de forma do que tem que ser dado mesmo, né? Mas ela parece realmente que precisa levar a vida de uma forma mais leve, né? Assim, eu achei ela muito tensa, né? Muito tensa aí com essas denúncias todas aí do John Textor. Galera, vamos falar um pouco do Arthur Jorge e o nosso jogo, né, com a LDU, né, o grande assunto da semana. A parte de documentação, tá, o registro migratório já está sendo finalizado, os trâmites para que o Arthur Jorge e a sua comissão técnica portuguesa, né, esteja apta a atuar na quinta-feira lá em Quito, tá? Então, uma boa notícia, tá? Tá tudo aí segundo o jornal O Globo. Nós finalmente, né, a comissão técnica, que são os auxiliares Franklin Carvalho e João Cardoso, analista de desempenho André Cunha e o preparador físico Thiago Lopes, que aliás estavam, né? Ontem eu consegui assistir, gente, com toda a minha viagem, né? Quem acompanhou o final de semana que eu estava fora, eu consegui ontem assistir a coletiva de apresentação do Arthur Jorge, a participação dele em seguida na Botafogo TV, então eu maratonei, né, e gostei bastante, fiquei feliz ali. Claro que são falas iniciais, né, mas achei que o Arthur Jorge realmente é o cara, tá muito animado, né, com o projeto, enfim, gostei das falas dele. Como eu disse, só pude assistir ontem, tô com um delay aí, mas tô chegando. Gente, falando ainda do Arthur Jorge, se falou muito do Botafogo ontem, né? Ele, inclusive na coletiva de imprensa, ele falou isso, né? Que acha que está um número elevado de jogadores no plantel do Botafogo. Então a tendência realmente é que alguns jogadores sejam emprestados e o Botafogo traga, né? A possibilidade ainda do Botafogo trazer algumas peças, óbvio, né? Até porque foi um elenco montado por outros treinadores, né? Thiago Nunes, né? Thiago Nunes, basicamente, né? Então, claro que precisa de alguns ajustes, né? Mas a notícia também que chega, que nada vai ser feito de forma assodada, né, com pressa. O Arthur Jorge, ele ainda está num período de análise do plantel. Ele foi municiado, né, ele também fala isso da coletiva, está em contato direto aí com o Fábio Matias, né, funcionário do clube, auxiliar permanente. Então, claro que ele recebe essas informações, mas ele também, nesses dias aí de treino no Lonier, treinos duros, tá? Treinos duros. Ele vai observando por conta própria, né? Sua comissão técnica também, para saber exatamente quais são as deficiências, que posições que de repente o Botafogo ainda pode trazer jogadores, né? Então, questão aí de análise das peças, né? Obviamente que ele não deve ter ficado contente com o que viu, né, no Nilton Santos na nossa estreia. Falando do jogo de Quito, tá? Ingressos para a torcida alvinegra que irá ao Equador, R$ 110, tá? Falando aí em reais, para o jogo das 19 horas, quinta-feira, no estádio Rodrigo Paz Delgado, tá?
estádio que o Botafogo atuou ano passado, né? Então o serviço foi disponibilizado pela LDU. É um link enorme que eu não vou passar aqui para vocês, mas enfim, resumidamente, $22 o ingresso, que dá mais ou menos R$ 110 e uns quebrados, para o torcedor alvinegro que for ao jogo, né? O espaço destinado para a torcida botafoguense é o General Sur Alta Bloque A. Torcida visitante do Fogão. Galera, notícia sobre o Adrielson, tá? Surgiu ontem informação que foi confirmada pelos empresários do zagueiro, ex-Botafogo, agora no Lyon, de que o Internacional de Porto Alegre fez uma sondagem, né? Quis saber a situação, né, do zagueiro. O zagueiro só atuou em 3 partidas até aqui lá no Lyon, né? Já falei aqui, diferente do PR, que tem tido aí uma minutagem maior, né? Tem jogado, pelo menos na Copa da França, né? Em que o Lyon se classificou para a final. E o Adrielson jogou somando, né? Só 50 minutos desde que chegou à França. O Lyon encara isso como um período normal, tá? Normal de adaptação. Então, se o PR já está ali mais entrosado, digamos, o Adrielson está passando por esse período e não há interesse do Lyon em negociar o Adrielson, pelo menos nesse momento, tá? Então é isso que os dirigentes do Internacional ficaram sabendo. Inclusive, os empresários também falaram que alguns outros, parece que 3 clubes da Europa, também fizeram esse tipo de sondagem em relação ao ex-zagueiro botafoguense, tá? Então ficou nisso, tá? Nada avançado em relação ao Adrielson retornar ao Brasil. O Lyon, inclusive, diz, né, que o Adrielson está muito feliz e o clube também está muito feliz com o jogador, né? Mas é difícil, essa adaptação realmente nem sempre é fácil, né? Tem que se ter paciência. Falando em internacional, fazer aqui o gancho, né? Deixa eu dar aqui o crédito certinho, tá? O jornalista Lucas Colar, tá? No seu canal aqui do YouTube, que fala sobre o Colorado, tá? Falou da situação do Maurício, né? Um jogador que o Botafogo tinha interesse, parece que ainda tem interesse. O Botafogo teria até feito uma proposta oficial ao Internacional, e a gente relembra que o Inter gostaria que o jogador ficasse, né? O presidente do Inter falou, até o final do ano, por lá. O que aconteceu recentemente? No Campeonato Gaúcho, o Maurício foi um dos jogadores apontados ali pela torcida, enfim, como um dos culpados da eliminação do Inter nas semifinais para o Juventude, né? O Juventude acabou indo para a final com o Grêmio foi campeão mais uma vez por lá, então o Maurício meio que caiu um pouco ali, né? A moral dele junto com o torcedor. E que o desejo do jogador realmente seria sair do Inter ainda esse ano, tá? Então tem 2 possibilidades, né? Se for para um clube do Brasil, tem a janela, que eu já falei aqui ontem, né? Até 19 de abril, né? Dos jogadores que estavam disputando estadual. E depois, claro, tem a janela do meio do ano. O Botafogo segue interessado, tá? Mas, Carlos, chegou o Oscar Romero, que de repente seria para essa posição ali disputar com o Eduardo. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Botafogo não descarta ter outro jogador. O perfil do Maurício interessa muito a SAF do Botafogo. Jogador jovem, né? Jogador jovem, de muito talento, passagem pela seleção brasileira, né? Convocações para a seleção brasileira e com possibilidades depois de uma venda para o mercado europeu, né? Ou então para ir para um clube europeu da Holden, né? Crystal Palace, Lyon, né? Molenbeek menos chance, né? Pela importância do Maurício, né? O destaque dele no futebol atual brasileiro. Então, assim, a notícia do canal do Lucas Colar é a seguinte: o Inter segue preferindo, no caso de uma venda, né, que parece inevitável, o mercado europeu, mas não descartaria uma venda interna, mantendo um percentual sobre uma futura venda do jogador. E quem que seriam os clubes que estariam ali, talvez disputando até o Maurício? Além do Botafogo, o Red Bull Bragantino, porque o Red Bull Bragantino é a mesma coisa, né? Tem uma ligação com a Europa, né? O Leipzig, e o Botafogo, né? Como eu falei, da Igor Holden. Então seriam os clubes
que estariam à frente, né, entre os interessados pelo futebol, né, o bom futebol do jogador Maurício, né? Então ele está um pouquinho em baixa lá no Colorado e vamos seguir acompanhando, né? Num mundo aí perfeito para os admiradores do futebol do Maurício, haveria até essa possibilidade de uma negociação agora, né, no mês de abril, como eu disse, até o dia 19, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para complementar para vocês. Acho que não. Gente, só finalizando aqui o vídeo, muita coisa, a gente tenta resumir, mas já estou com 25 minutos aqui de vídeo. Botafogo faz o último treinamento hoje no Lonier. Tempinho tá nublado, tá agradável para treinar. Treinamentos, como eu disse, fortes, né? Do Arthur Jorge ali, treinamento, a sua comissão técnica exigindo bastante dos jogadores, não pode ser diferente. E ainda hoje o Botafogo viaja para Quito, né? Para a altitude de Quito, para o jogo de quinta-feira à noite. O que o Arthur Jorge vai fazer? Não temos ideia, não temos informação. Estamos tentando saber se ele vai manter o esquema de jogo que vinha do Fábio Matias atuando, ou se ele vai mexer, de repente vir com um 4-4-2, por exemplo, um esquema de jogo que ele vinha utilizando no Braga, né? Será que ele vai botar ali na frente Júnior Santos e Tiquinho, né? Difícil a gente saber, né? Vamos aguardar aí pelo menos a lista de relacionados. Uma possibilidade que eu vejo, tá? O Danilo entrar na equipe, o Danilo que não pôde jogar, né? Teve um desconforto ali antes do jogo com o Júnior Barranquilla, acabou ficando de fora, né? Entrou o Gregory não entrou tão bem na partida, então acho que o Danilo e o Marlon hoje seriam as minhas preferências, né? Mas o que está na cabeça do Arthur Jorge, a gente só vai começar a desvendar, né, a partir da lista de relacionados e depois a escalação na própria quinta-feira, para a gente começar a entender como que o Arthur Jorge está vislumbrando esse Botafogo, né, que ele acaba aí de assumir há poucos dias atrás. Beleza, pessoal? Vai dar 27 minutos. Tô de volta, tentando entrar no ritmo, tentando entrar no horário aqui, né, iniciando esse segundo ano de canal, né, tecnicamente assim, essa segunda época em homenagem ao nosso bravo Arthur Jorge. Galera, deixa o like, comenta aí embaixo a sua opinião sobre todos esses assuntos que eu comentei. Maurício, John Textor, Leila, Marcos Braz, STJD, que assunto chato, Marlon Freitas não vai mais pro Vasco, enfim, muita coisa rolando, né? E que todos vocês aí tenham uma grande terça-feira, tamo junto, fogão pra cima!